Tá. Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentir os guardiões já em nossos lares, fazendo toda uma proteção com as redes em forma de tela metálica. E vamos nos sintonizar com Ruiz, com Eliamar e com todos os espíritos que estudam junto conosco. Muita luz, muito amparo, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado. Graças a Deus e graças a Jesus. Aí a gente parou assim, né? Eles estavam falando das dificuldades, né? De detectarmos as negligências, né? Das casas. E os doutores da lei. E os doutores da lei. E foram trabalhadores de boa vontade? Foi aí que nós paramos. Todos sem exceção. É aí onde que todo mundo fala, mas então, se eles foram trabalhadores de boa vontade, por que que não deu certo? Ficou faltando alguma coisa? O que ficou faltando? Fizeram por obrigação? Fizeram por Eram de boa obrigação? vontade. Então vamos ler esse trecho aqui, ó. Boa vontade e conhecimento não bastam como quesitos de equilíbrio. Sem eles, evidentemente, não teremos as condições necessárias no campo exterior para a manutenção de nossas tarefas. Entretanto, somente com eles não efetivamos os serviços de profundidade da alma nas escaladas da renovação interior. Você lembra que a gente fala o autoconhecimento, o autoconhecimento, o autoconhecimento. Boa vontade, todo mundo vem para o trabalho, feliz da vida, mas buscar esse autoconhecimento, às vezes quando a gente vai fazendo, né, a gente vai começando a se autoconhecer, tirando as camadas da cebola, a gente vai doendo tanto, que a gente desiste e a gente acaba fechando de novo. Diga, Solange. O microfone. Abre o microfone, Solange. Apesar deles virem com boa vontade para o trabalho, a maioria deles eram dirigentes, não eram? Trabalhavam em cargos em casas espíritas. A vaidade, talvez, da direção do cargo, isso não pode ter atrapalhado, apesar da boa vontade, não é o caso desse também? É aí que tá, né? Se você vestir que você é um dirigente, você vai ter dificuldade. Você vai ter a boa vontade, mas você vai ter a dificuldade. Porque Vaidade. a vaidade, esse É ego... a vaidade, né? É o ego, né? Por isso que a gente não pode se permitir a vestir essa roupa. Ah, eu sou dirigente, eu sou o dirigente, então eu sou melhor, todo mundo está ali para fazer aquilo que eu quero. E não é assim, não é o que eu quero. Nós somos comandados pelos espíritos, no sentido assim, vamos deixar bem claro, pelos superiores. Então, a gente também está servindo. E assim, é onde que eu falo, não existe a palavra dirigente. Se a gente substituir por facilitação, né, tanto uma conversa com o encarnado, uma conversa com o espírito, num trabalho, vai ficar mais fácil. Porque a gente já vai começando a tirar essas máscaras, porque a gente não está dirigindo nada, a gente só está organizando alguma coisa. É uma organização, alguém precisa organizar. Então, aquele foi lá, treinou, estudou e está organizando. Mas ele não está dirigindo, né? Eu sou superior. Agora, se abraçar isso, aí vai ser uma grande dificuldade mesmo. Mas é o que ele está querendo falar aqui, né? Você continua lendo aí? Além de boa vontade e informação, é imperiosa a aquisição da consciência sobre nossas necessidades. E nós não estamos falando nossas necessidades de cada um, nós estamos falando a necessidade que eu, Sérgio, por exemplo, tenho para as minhas conquistas, né? Me perdi aqui. Consciência sobre nossas necessidades espirituais e seus respectivos caminhos de superação a serem adotados. Então, o que é importante? A gente está olhando os outros, né? Aqui, quando a gente está lendo o livro. O importante é a gente ver como que a gente se encaixa nisso, né? E
quando a gente escuta aí esses 3 pontos que a gente precisa se aplicar, autoconhecimento, conhecimento e, e Calma, eu esqueci também. conhecimento, autoconhecimento, conhecimento E fazer o bem. e fazer o bem, né? É nessa ordem que a gente precisa dar prioridade. Primeiro o autoconhecimento, depois o conhecimento e, por final, a prática do bem. Por quê? Porque senão a gente vai fazer que nem fala a próxima frase. Do contrário, seremos operosos no bem alheio, defendendo-nos das horas vazias e da obsessão, sem edificar na intimidade as defesas morais e as experiências indispensáveis para galgar a vitória sobre as mazelas milenares. Ou seja, a gente precisa trabalhar para nós. E esse trabalho para nós inclui a gente trabalhar para os outros. Mas trabalhar para os outros não inclui trabalhar para nós. Porque o trabalhar para nós é a mudança que a gente faz interior. Entendeu? Ah, mas quando eu trabalho para os outros, eu ganho bônus hora, sei lá, qualquer coisa assim. Mas você vai continuar no mesmo terreno, né? O bônus horas é lá no plano espiritual, gente, não é aqui. Aqui é aprendizado. O que eu quero dizer quando você trabalha em favor do próximo, você pode estar resgatando erros que cometeu no passado. Mas se você não trabalha o seu autoconhecimento, você está adquirindo novos. É aquilo que eu falo. Quem trabalha em desobsessão, numa sala de desobsessão, ele aprende muito, porque aquilo que o espírito fala, ele está falando dele, mas serve para você. Se você parar e ficar prestando atenção, você fala assim, nossa, eu tive uma aula imensa hoje. E uma aula não é igual a outra. Então, a gente tem muito aprendizado. Mas, muitas vezes, o olhar de quem está ali é de prestar atenção, mas, às vezes, vem com uma crítica mental, né? No sentido, nossa, como que era? Superioridade, né? Uma Não, superioridade. quem está escutando fica naquela superioridade. Algo mais? Não, na página seguinte. Alguém tem? Não, ninguém falou nada. Tá, o meu é o Foi, Leda? Foi, Leda? Não, eu também tenho, mas precisa ver se é o mesmo. Deixa ela falar, de repente é o mesmo trabalho. O meu é o último da página 299. Os casos aqui presentes. O meu é o de cima. Trabalharam muito. Trabalharam muito. É a mesma coisa que a gente estava falando, eu acho. Trabalharam muito e não perderam seus méritos, contudo, pelo fato de não terem quitado suas contas com a consciência, descuidando-se do compromisso primordial de transformação interior. Não fizeram todo o bem que podiam e deveriam. Eis a maior negligência. Quer dizer, eles trabalharam muito, fizeram muita coisa, mas não cuidaram deles e não fizeram tudo que podiam ter feito mais ainda. Sim, verdade. Porque aquilo que a gente fala sempre aqui, né? Por que a gente estuda tanto? Será porque a gente quer obter conhecimento? Na verdade, o conhecimento vai ajudar a gente no autoconhecimento, mas também ajuda na melhoria da qualidade do trabalho que a gente realiza. Né? Na nossa transformação, né, também. Sim. Então, é isso aí. Então, aí vem o outro que eu falei. Os casos aqui presentes são dos que se mantiveram sempre distantes ou chegaram a se distanciar dos deveres essenciais a que concita o Evangelho, o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Quer dizer, fizeram para os outros, mas se distanciaram, não fizeram por si, né? Às vezes, fazer para o outro, e principalmente quem está dentro da casa espírita, é aquilo que eu falo muito, né? E que as pessoas, às vezes, falam assim, não, eu vou te ajudar, Valéria, eu vou te ajudar,
porque é é o meu sentimento, mas não porque eu seja grandiosa. E o que acontece? Quando você está dentro de uma casa espírita, ou você está, Uma casa espírita, né? Mas... um pseudo-líder de alguma coisa, todo mundo começa a ver, nossa, nossa, nossa. E se a pessoa não tiver preparada, o ego vai levar ela e ela vai falar assim, eu sou o máximo, e é onde que pega aqui. Ela vai fazer, mas ela já não vai fazer por amor. Por quê? Porque ela vai começar a trabalhar o quê? Eu sou o máximo. E esse amor de Deus, porque é tudo muito na simplicidade. Eu vou te ajudar, mas eu não posso te ajudar sozinho. Eu posso te escutar, isso é meu. Mas é a espiritualidade que faz. Eu mesmo não faço nada. Eu, Valéria. Então, é isso que eu falo. Às vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas se perdem nisso, no seu próprio ego. No sentido, olha, eu sou chamada, eu recebo, eu faço isso. Não, é um instrumento, sabe? E se a gente não tiver a cabeça no lugar, a gente se perde. E aí a gente, né, vai bater cabeça quando chegar lá no plano espiritual. Que são as armadilhas. E às vezes eu sei que a pessoa não fala por maldade, não fala, mas é aquilo que eu falo. A gente precisa estar preparado para não cair nisso, na armadilha do ego. Porque eu já escutei muito, nossa, Valéria, não, eu sou menor do que um cisco. Aí o Sérgio me trouxe eu sou menor do que o elétron. Sempre tem coisa... Olha, o Sérgio me arrumou um elétron. Então eu estou mais felizinha. Algo mais? Não. As minhas estão mais para frente, nas páginas seguintes. Olha lá. Que função primordial têm os dirigentes para o progresso do movimento espírita? São os vanguardeiros, determinam linhas de pensamento, portanto, tornam-se referências de ação em menor ou maior escala. A gente sabe que isso acontece, mas precisa prestar muita atenção. Na verdade, Sérgio Leme... Quando eu falo assim, Sérgio Leme, coitado, ele sofreu muito e sofre até hoje, porque todo mundo adora massagear um ego que ele corre para poder educar. Não é isso? Senhora. Quaisquer movimentos humanos que se prezem devem preparar bem os seus líderes. Todo mundo tem um tantinho de líder dentro de si. Um tantinho é pouco, eu tenho muito. Não é verdade? Eu reconheço minha culpa, minha tão grande. Eu tenho muito, muito. Eu acho que assim, a liderança é extremamente positiva. Se você souber For bem direcionado. Direcionado, tá tudo certo. Porque mas todo mundo concorda que todo mundo tem um pouco de líder dentro de si? Uns mais, outros menos, mas... Silviane. Fala, Silviane. Não, concordo. É verdade. As pessoas acham que líder é aquele que pega no microfone, sobe no palco e fala para todo mundo e assume a diretoria, mas todo mundo é líder em determinado momento. Por exemplo, quando você fala assim, eu tenho uma dúvida, eu acho que isso é assim você assumiu a liderança para expor uma ideia. Então, todo mundo é líder. É que tem pessoas que não querem se colocar ou assumir a responsabilidade de estar à frente, né? Outros, se não for dessa forma, não vão. Sabe o que eu acho mal baratinho, gente? É verdade. Eu nem escuto. Mas quando a gente não tá, nem eu nem o Sérgio, aparece um monte de líder no grupo. As lideranças vêm todas, não vem? Não acho ruim. Acho extremamente positivo. Eu só queria que você se É isso, aquela coisa, sabe, vamos dividir um pouco, vamos. O saco da batata tá aqui, tu leva 2, eu levo 2, cada um leva 2, tá tudo certo. Quer ver uma coisa interessante?
De repente, você está olhando aqui, estamos lendo o livro. Aí tem uma palavra que ninguém sabe. Está todo mundo olhando para a gente. Aí eu vou lá, entro. Isso qualquer um pode fazer, gente. Não é espiritismo, isso é procurar um dicionário, né? As pessoas se acostumam com aquelas que puxam. Então, ficam lá sentadas no chão sendo puxadas. Não, gente. Olha, você tá com o Note à frente também. Você pode abrir uma aba. Eu estou num telefone. Para mim é mais complicado. Eu faço Não, minhas buscas antes. Mas a nossa combinação é ler antes. Então, essa É dúvida vai antes. aparecer na hora que lê. Sim, E na hora sim. que lê, você tem o seu celular, tem o notebook, tem o Eu tenho o dicionário pesquisado. na sua mão. É isso que eu estou dizendo. Não estou criticando ninguém, gente, por favor. Mas não se acostumem que os outros façam por vocês. É. Vão atrás. É, Porque se você se acostumar que o outro faça por você, sabe até onde que você vai? Até onde esse outro está. Não é verdade? É uma limitação, né? E aí, se você faz além disso, o que você vai fazer? Você vai ajudar aquele que se coloca à frente e você vai puxar esse também. Então, essa troca esse tipo de estudo que a gente faz quer trazer, cada um buscar e colocar o seu ponto para que todos aprendam, né? Porque ninguém é dono da verdade aqui. e assim a gente vai começando a se libertar também das nossas crenças. Todos nós podemos, porque esse líder existe dentro de nós. É aquilo que o Sérgio está falando, ele existe. Cada um lidera uma coisa, nem que seja a vassoura da sua casa. Você é líder. E você faz com ela o que você quiser. Você se encontra com ela, mas você é líder. Agora, às vezes, assim, as pessoas que trabalham comigo sentem, às vezes, dificuldade por causa disso. Vai, eu deixo aí, vai. Na hora, aí fala, vai, vou me afogar. Não vai se afogar, não vai. Até lá a gente chega. Mas vai, quer fazer, faça. Vamos lá, vamos estudar, vamos. Assim, Virginia, faz. Sim. Ó, aí é onde você vai descobrindo. Onde você vai descobrindo os talentos das pessoas que têm, mas que muitas vezes vai ficar quietinho. Ó, Virginia dirigia um dos dias que eu falo que assim, era o mais dócil, mas é o mesmo mais complicado. Porque dentro de uma casa espírita, todo mundo quer muito silêncio, quer muito ambiente místico. Vai falar para as senhorinhas que estão sozinhas dentro de casa ficarem quietas no ambiente místico, escutar musiquinha. Elas querem botar o assunto em dia, elas querem beijo, elas querem abraço, elas querem um TTT e o trabalho tem que acontecer. E cada uma vai lá se dividindo. Quem era dirigente desse dia? Vamos dizer, era Virginia, era uma líder. Com todo o seu jeitinho, chegava lá, falava com uma, beijava a outra. Gente, todo mundo, quem é de Santos sabe, aquele marapé, a gente abria para trabalhar 2 horas da tarde, 1h30 tinha a senhorinha na porta com o sol torrando. Sim. E a gente tinha que No horário colocar de para dentro, verão. morria de dó delas, né? É. Você E entendeu? tinha que acolher, tinha que acolher. E não vem uma líder? É uma líder. Vai ser idêntica? Não, não vai ser igual a mim? Não. Vai ser do jeito dela, porque é ela que tem a essência dela. E cada um respeite a sua essência e bora. O que mais? Aqui na página 302, na próxima seguinte. Eu não sei qual A gente que é. está de PDF, então. Tá, Eu então, não- é um parágrafo que no meio, o que eu marquei é no meio do parágrafo que começa assim: o tratamento de todo espírito frustrado em seus projetos reencarnatórios deve ser a esperança. eu tenho um Mas antes, então. Eu tenho um então, antes, então. Marco, fala. Uns 3 parágrafos antes. Conforme assevera Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Os dirigentes espíritas devem priorizar o quanto antes, no plano físico, uma campanha pela humanização da seara. Sem proximidade humana e respeito fraterno, fraternidade e convivência saudável, jamais teremos união e concórdia à alma de qualquer movimento cristão.
Ou seja, não adianta ficar falando de regra. Você tem que acolher. Tem que acolher. A regra é importante? Muitas vezes é fundamental para que a gente tenha uma direção a seguir. Mas se você não acolher, vai ser só regra, né? O computador segue regras, não é verdade? O ser humano precisa seguir o sentimento. Pode ir lá, Solange. Então, aí, como eu falei, né, nesse parágrafo, o tratamento de todo espírito frustrado em seus projetos encarnatórios deve ser a esperança. Posso ler ele todo, então? Pode. Pode. Porque na Terra, comenta-se com exatidão que esperança é a última que morre. Aqui, nosso lema é: a esperança deve ser a primeira a renascer. Depois disso, partimos para as conquistas em outros patamares emocionais. Sem esperança, a alma é morta. A esperança é a linha divisória entre o cumprimento da justiça e a ação da misericórdia divina conforme as escolhas de cada um. Esse é o pedaço que me chamou mais atenção, isso aqui. Quando vemos novamente o sorriso nas faces desses corações que sucumbiram sob o peso da ilusão, entendemos que ainda existe o desejo de recomeço, um ótimo sintoma de recuperação. Importante. É por isso que eu falo assim, ó, quando a gente olha, né, a gente abre o vídeo e vê os semblantes das pessoas, e elas estão com aqueles semblantes doídos, né, fechados. Não é que as pessoas não vão ter que estar sorrindo. Mas, como grupo, o que a gente pode fazer? É isso que a gente estava fazendo aqui, conversa, Acolher. de forma aleatória. Olha, A gente sim. vai... para soltar. Se todo mundo ficar com essa cara de paisagem aqui, todo mundo fechado, eu acho que fica um ambiente pesado, né? Então é uma maneira da gente distrair, conversar, deixar a coisa mais leve. Eu não sei, penso assim. Tá perfeito. E aí, assim, aqui a gente está acolhendo. E aí, eu levo um pouco. E por que no trabalho está todo mundo sisudo? Como assim? Todo mundo trabalha sério. Eu não trabalho sério, gente. Na hora do trabalho em si... Difícil. O pessoal aqui não trabalha. Só a Solange e a Leda estão trabalhando nos trabalhos. E ainda no trabalho de sustentação. Eu vejo, assim, muita gente muito... A gente tem que ser leve em todos os lugares. Não é que a gente vai sair contando besteira, piadinha. E leve também não significa fazer qualquer coisa. É aquela questão da disciplina, né? A disciplina que vem de dentro para fora. Eu sei o que eu tenho que fazer, então eu faço. Entendeu? Agora, quando o outro tem que ficar falando o que tem que fazer porque a pessoa está divagando, aí a coisa começa a ficar ruim, porque é uma imposição. Imposição nunca é bom no trabalho espiritual. Não, porque não é você que você não está sentindo, você não está sentindo. Então vai ser aquela imposição e aquela coisa assim, meu, vou ter que fazer isso. E aí já é a primeira barreira. Enquanto eu não sentir, eu não vou conseguir. Eu gostei dessa frase aí, da esperança. Como é que está a esperança? Você falou... É a linha divisória entre o cumprimento da justiça e a ação da misericórdia divina, conforme as escolhas de cada um. Vocês entenderam o que está escrito aí? Eu li várias vezes para tentar entender até o sentido exato dessa expressão aqui. O que você entendeu? Eu acho que, para falar a verdade, eu fiquei sem compreender, por isso que eu marquei. O que ele está falando aqui? Quando ele fala entre o cumprimento da justiça e a ação da misericórdia, significa o seguinte: se nós sofrêssemos tudo aquilo que a gente fez os outros sofrer, nós não aguentaríamos. Então, a nossa esperança é a misericórdia divina, que vai aliviar a nossa dor. E ela vem. E ela vem. A misericórdia vem. Tudo bem? Ficou mais fácil de compreender dessa forma? Uhum. A gente está pensando, dá para escutar o barulho das engrenagens.
Entendeu, Solange? Entendi. Então, assim, entre a justiça divina, nesse caso, e a misericórdia, está a esperança. É o limite, né? Eu estou sofrendo. Quando a minha esperança começa a se cumprir, é a misericórdia divina agindo. Então, a doença mais grave nesse setor seria a desesperança? Não é bem assim. Onde floresce a misericórdia, brota a esperança. Não. As almas aflitas e sem rumo encontram na compaixão a excelsa ventura de recomeçarem. O sentimento de culpa e fracasso, inferioridade e abandono precisam ser supridos pela expansão da tolerância. Sem isso, o mundo será uma eterna fonte de cobranças e impiedade. É um apontando o dedo para o outro. E é o que está acontecendo no mundo agora, né? Principalmente com as redes sociais, né? Não existe mais o respeito, não existe mais o carinho, não existe mais a fraternidade. A pessoa pensou diferente de mim, ela é errada. Ela é errada e eu sou o hater, né? Aquele que odeia quem pensa diferente de mim. E é interessante que é ali, né? Se você está frente a frente, você tem coragem. Não é, coragem não é assim, mas você se sentiria bem falando aquilo que você escreve na rede social? É complicado, né? É complicado. Você ia passar pelo teu crivo da razão, você ia parar, né? E você não ia fazer por educação, pela forma como você foi educado, você não faria. Mas na rede social, como não tem ninguém, só está você, a tela e o dedo, né? E o dedo. A pessoa se esconde atrás, né? Se esconde atrás da rede social. Ela não põe a carinha dela. Às vezes ela nem o nome não é aquele, às vezes nem é a pessoa que está ali, não é? Não, aí ela acaba falando coisas que magoam, que ofendem, que desmoralizam, que traz um monte de controvérsias, né? E está ali. E às vezes ela não escreve, mas ela vai repassando, ela vai compartilhando aquilo que recebe, porque ela acredita que seja a verdade. O Sérgio, ele é craque de ficar naquele, como que é? Fakes, fatos... fatos. Fake. E vai lá, isso não existe. Isso não existe. Não existe. As pessoas costumam mandar algumas coisas que você olha e fala assim, tá na cara que isso daqui é besteira, né? Alarmista. Aí eu entro lá, acho o negócio e mando em cima. Tem grupo que as pessoas nem mandam mais nada. Já cansaram de você. Já cansaram de mim. Lá vem esse chato de novo aqui. Vem ele, olha, porque ele não sou. Nesse momento, eu não estou me posicionando com relação a nada de eleição. Eu olho as coisas, faço e não faço comentário nenhum. Mas na eleição anterior, eu me posicionei e no Facebook eu postei algumas coisas. A moça no salão, que eu fazia a minha unha, ela me respondeu que quem votava em determinado candidato, no caso, o que eu tinha escolhido, não tinha caráter. Eu falei, gente, aquilo me magoou tanto. Eu falei, gente, ela faz a minha unha toda semana, ela me conhece, como é que ela diz que eu não tenho caráter? Nossa, bom, não precisa nem dizer que eu não voltei mais ao salão, né? Óbvio. Então, assim, é nessas coisas que a gente fala. Você não está ali, né? Você não fala, né? Então, assim, olha, pega na mãozinha dele, né? E fala assim, olha, você não tem caráter, meu. Não vou. Pesado, né? Não é? A gente não fala, por quê? Porque a educação que tivemos, a forma como nós nos posicionamos, não nos permite. O que pode acontecer de mais grave? A gente se afastar. Mas dentro, na telinha, eu não estou ali na rede social, né? Eu não estou vendo, então eu me sinto nesse direito de falar aquilo que eu penso e nesse sentido da agressão. Né? Então faz muito assim, a gente vive esse pedaço daí dessa página que trouxe para a gente refletir do livro,
agora, intensamente, e a gente precisa trabalhar muito isso, porque a espiritualidade é o que mais nos pede há mais de um mês, é que, por favor, silencie os seus corações, silencie os seus pensamentos e traga boas coisas.